É inegável dizer, galera, que o Urek Mazino está arrebentando na sua própria spin-off e trazendo muitas coisas novas pro universo de Tower of God e também trazendo muitas dúvidas pra gente, mas que ele é, de fato, o mais forte apelão da torre depois do Phantaminion, nós não temos dúvida. Eu sei que você vai me falar, pô, mas o Phantaminion nem viu nada dele, que ele precisa só de saber que o cara simplesmente entrou na torre de Zahard, tocou o terror lá dentro e caiu fora porque quis e ninguém parou ele, ninguém fez nada, nem Zahard fez. Aliás, o que Zahard estava fazendo na hora? Ou será que quem tá lá na torre não é Zahard? E agora? Eu já levantei isso pra vocês e alguns youtubers também comentam sobre o fato de os poucos que falam de Tower of God, né, que são pérolas hoje em dia, é o fato de dizer que Zahard, na verdade, o rei não está ali e ele se trancou exatamente na caixa vermelha do lixo, garbage, red garbage, digamos assim, que a própria Eurasia descobriu. Ele se trancou dentro de um lugar, é o que ela disse pro pai dela, Gustang. E o Gustang também não entendeu, eu acho, a situação, ou ele entendeu mais e o Sil não tá querendo trazer pra gente. Galera, imagina o seguinte, imagina se o verdadeiro rei da torre cansou de ficar lá sentado no trono, cansado de ver que ninguém ia lá peitar ele, ninguém conseguia chegar perto do trono dele, porque, bom, o próprio exército dele, nós acabamos de ver com a Arya Zahard rebentando toda a família do Gustang Pobidal, e tipo assim, realmente fica difícil a gente imaginar que alguém conseguisse entrar no covil do grande rei supremo governante da torre. Mas, galera, se ele realmente deixou um sósia ali e tá dentro dos revolucionários, digamos assim, será que aquele cara com cicatriz não é ele, na verdade, disfarçado, na verdade ele querendo ter mais, viver aquela gana, o sangue fervendo no meio de uma batalha? Será que não é isso? Porque é inegável que os revolucionários sabem muito da torre, talvez sabem mais coisas do que a gente pode imaginar. Os guerreiros que vieram e deram uma surra, tocaram terror no meio da batalha de duas grandes famílias poderosas e simplesmente deixaram Yama, que é um dos mais poderosos atualmente, tomando uma surra, cara, de um subalterno. De um subalterno que eu falo é um capanga do nosso chamado de chefe, ou talvez Zahard. Cara, isso é só uma teoria, tá? Eu trouxe isso pra vocês agora porque eu tava querendo conversar isso com alguém faz tempo. Na verdade, eu já trouxe às vezes, levantei um pouco essa dúvida pra vocês, que vai deixar a gente um pouco mais perdido na história. Mas o legal de Tower of God é isso, né? Ficar perdido no meio dessa história maluca. Mas agora, mudando de assunto, spin-offs. Galera, isso não é inegável que as spin-offs, como a do próprio Urek Mazino, foi incrível. Divisor de Águas trazendo muitas coisas do início dele, da jornada dentro da torre. Mas imagina o seguinte, e se eles fizessem uma spin-off agora, a próxima? Eu sei que vocês querem assistir lerem a quarta temporada, mas e se não ficar pronto ainda? E se o Sil trazer pra gente mais uma pérola? Eu sei que a pérola que muita gente quer é o Enryu, talvez trazendo quando ele entrou na torre também, até ele chegar ao andar 43, que é onde ele tocou o terror e derrotou o avaliador mestre ali, o dono do andar, fazendo o andar virar uma terra sem lei. Talvez seja isso. Qual a ligação dele com a mãe do Ban? Porque ele tinha tanto respeito por ela e ficou revoltado de ver o exército de Zahard tocando terror no andar 43 só pra rivalizar, só pra afrontar a mãe do nosso protagonista 25º Ban. É diferente isso. Qual outra curiosidade de Tower of God você quer imaginar que pode acontecer numa spin-off? Talvez o Calavan. Imagina o Calavan, que é um personagem que nós conhecemos com o passado dele, a família dele simplesmente guardava um tesouro. Eles ficavam lá guardando um tesouro. Cara, será que ninguém pensou em pegar pra eles? É verdade. Isso foi simplesmente o fato do Rajin Sung, tinha que ser ele, né? Jogar uma ponta de dúvida na cara do Calavan, pro Calavan pensar, é verdade, vou lá pegar essa joia pra mim. E o cara ganhou a origem da bravura. Pelo próprio nome que a gente para pra pensar, a origem da bravura, o que seria isso, cara? Tem caroço nesse angu. Origem da bravura. Até essa própria camiseta azul, não é porque eu sou fã do Calavan não, mas eu gosto da cor azul, vai. Até um pedaço do cenário é azul. Mas, se parar pra pensar, o Calavan é muito poderoso. Da última luta que a gente viu dele enfrentando o Rajin Sung, ele se superou, apesar de ter ficado fatalmente machucado, e ainda assim indo lá no final da estação para parar o Ban. E atento para vocês que estão vendo as minhas reviews do trem do Infernal, tá? O resumo que eu tô trazendo de Tower of God. Cara, isso aqui que eu tô falando aqui agora é mais ou menos um spoilerzinho do final do trem infernal, tá? Porque vai chegar uma hora que vai chegar na última estação, que é o lugar onde é desovado as pessoas lá, eles vão poder subir mais a torre, que é próximo desse andar 43. Mas o que acontece? Acontece muita coisa ali. Chegam nesse lugar, o próprio Calavan vai lá, tenta peitar o Ban de todas as formas, o Ban tem que cair fora de lá, mas mesmo assim deixa uma rachadura numa outra
ferida que o mestre dele tinha deixado. E é nesse ponto que se torna um estopim muito grande lá na frente para a Batalha do Ninho, né? Porque pra quem não sabe, a Batalha do Ninho acontece lá na terceira temporada, na qual Rajin Sung foi capturado no final dessa saga do Drake Infernal, no final da segunda temporada, né? E com isso fez com que toda a movimentação da Fug, juntamente com o Ban, tendo outros amigos dele, se reunindo para tentar salvar o mestre dele, né? Fez com que dois discípulos distintos que tinham totalmente diferenças, é claro que é mais do Caracas com relação ao Vaiole, né? Porque o Ban era chamado de Vaiole, sendo o novo candidato assassino da Fug, e o Caracas nunca aceitou ele com isso, porque o Caracas, se você for ver, é muito mais parecido, ele já era um assassino consolidado da Fug e não aceitava o Ban de jeito nenhum. Ele simplesmente era apoiado por alguns anciões dentro da própria organização da Fug para tentar acabar com o Ban de uma vez e tomar as rédeas da revolução contra o rei Zahard, voltando mais uma vez ao rei Zahard. Na verdade, há uma linha em que liga o próprio Caracas e também liga o Wagner, que é o co-protagonista da segunda temporada de Tower of God. Isso aqui é muito louco, galera. Falar pra vocês que o Wagner também é um personagem que tem muita chance de ter uma spin-off, pelo fato de que uma spin-off dele poderia ser de duas formas. A primeira é contando o passado dele, que eu acho que é um pouco mais difícil, ia ser muito curta talvez, pelo fato dele estar até, tipo assim, contar uma história desde quando ele nasceu, contando a origem dele até quando ele começou a subir na torre, que fracassou algumas vezes, né, até conhecer o Vaiole. Mas eu acho que seria muito mais válido se o Siu fizesse, isso já é uma teoria minha, a teoria de vocês também, né, fala a verdade, em que nós vamos conhecer entre a terceira temporada, em que o Wagner ficou esquecido da história e contar simplesmente o que ele andou fazendo ali, o que ele estava fazendo, e ele tendo flashbacks do passado dele. Eu acho que seria uma spin-off incrível, com bastante potencial da gente conhecer mais sobre ele, sobre o anel dele, sobre se ele entrou em contato com o Caracas, e que é uma coisa importante, apesar do Caracas estar também na luta do Ninho, tá, em vários momentos também. Então eu acho que seria uma spin-off do incrível. Outra também é uma spin-off sobre as princesas de Zahard, principalmente a Garen Zahard e o passado dela, com que fez ela se afastar dessa alcunha de princesa Zahard pelo fato de ter perdido a irmã dela, que ficou louca ao utilizar duas armas de ignição da série de 13 meses. Cara, é uma coisa incrível. Mas me fala aí, de tudo isso que eu trouxe pra vocês, que eu sei que deixou você com a cabeça meio embolosada aí, em questão de curiosidade de Tower of God, o que mais você quer saber? O que te deixa com a pulga atrás da orelha de Siu? O que você acha que vale muito mais a pena? Ou você acha que quando acabar a spin-off, que deve estar chegando próximo do fim, que o Siu tem que trazer pra gente, na verdade, já é o começo da quarta temporada? E depois dar um hiato no meio e começar uma spin-off? Eu acho que ele vai fazer isso, tá? A gente vai ter mais uns 4, 5 anos aí de mangá Manhwa de Tower of God. Não vai acabar tão rápido, entre aspas, como o Beginning After the End, que já acabou no mangá, tá? Eu não vi o final ainda, se você for me perguntar de novo. E eu ainda tô trazendo uma análise do Manhwa, já que o Manhwa dele mesmo já tá no seu hiato novamente. Que vai ter uma transição de acontecimentos da história. Mas, galera, deixa nos comentários aí, grande, forte poder Shinsu pra vocês. E deixa panelada no like pra cada vez mais conteúdos. E lembrando, se você gosta de conteúdo da Marvel, principalmente de Marvel Zombies, fica colado no canal, que eu vou trazer coisas de Marvel Zombies aqui e a série do Pacificador. Tamo junto até depois do fim.